Faremos a correção das atividades complementares de língua portuguesa, semana 3. Então vamos lá, hein? Fazendo as correções. Continuando a sequência do tema fábula, eu trouxe para vocês a fábula do rato do mato e o rato da cidade, também conhecida como o rato do campo e o rato da cidade. Ok? Vamos então fazer primeiramente a leitura deste texto e depois nós vamos analisar hoje de uma forma um pouquinho diferente, certo? Então, deixa eu me posicionar melhor aqui para poder fazer a leitura de todo o texto. Opa, vamos lá. Um ratinho da cidade foi uma vez convidado para ir à casa de um rato do campo. Vendo que seu companheiro vivia pobremente de raízes e ervas, o rato da cidade convidou-o a ir morar com ele. Tenho muita pena da pobreza em que você vive, disse. Venha morar comigo na cidade e você verá como lá a vida é mais fácil. Lá se foram os dois para a cidade, onde se acomodaram numa casa rica e bonita. Foram logo à despensa e estavam muito bem, se empanturrando de comidas fartas e gostosas. Quando entrou uma pessoa com 2 gatos, que pareceram enormes ao ratinho do campo. Os 2 ratos correram, espavoridos, para se esconder. Eu vou para o meu campo, disse o rato do campo quando o perigo passou. Prefiro minhas raízes e ervas na calma às suas comidas gostosas com todo esse susto. Mais vale magro no mato que gordo na boca do gato. Então, nós estamos aqui vendo uma fábula, relembrando, né, da fábula que nós trabalhamos lá dos viajantes do urso. Nós vimos que a fábula é um texto narrativo, um texto curto, onde os animais têm vida, eles agem como os seres humanos, eles falam. E toda fábula tem um ensinamento para nós, né? Ela quer nos ensinar algo. Então, lendo essa fábula, que ensinamento você tirou para, né, da análise assim para vocês? Façam essa reflexão, ok? Bom, mas hoje nós vamos falar um pouquinho da estrutura de uma fábula, ou melhor, de um texto narrativo, de todos os textos. Eles são compostos por partes, mas nós vamos analisar essa fábula. Ó, 2. A fábula que você leu é composta de partes. Complete a tabela relacionando as partes às pistas que o texto oferece. Então, como todo texto tem um cenário, tem os personagens, tem um conflito gerador, que é o que dispara a história, tem uma resolução e tem um tipo de narrador, né? Então, vamos falar de um por um. Cenário. Aonde que estava acontecendo a história do ratinho? No mato, na cidade, ou no campo e as cidades, correto? Então, eles estavam nesses 2 cenários, o mato e a cidade. Quais os personagens? Os ratos, o rato do campo e o rato da cidade. Eles eram os personagens da fábula, ok? Conflito gerador. O que dispara a história? O conflito gerador aí iniciou quando o rato do mato vai para a cidade e passam por diversos perigos. Né? O amigo dele viu que ele estava comendo sua raiz, ficou preocupado com ele, convidou para que ele fosse lá para a cidade. Aí chegou lá naquela casa rica e bonita, estavam se fartando, mas aí veio o perigo. Né? E qual foi a resolução desse problema? Quando o rato do mato chega à conclusão que o sossego e a simplicidade da sua vida são melhores. Né? No final ele fala, prefiro comer minhas raízes do que viver nesse perigo, nesse susto que você vive aí, né? E aí foi a resolução dele. Bom, e o tipo de narrador? Primeira ou terceira pessoa? Então é onde eu queria chegar com vocês. Quando a gente fala de um texto narrativo, nós estamos falando que alguém está narrando. E esse narrador, ele pode estar participando da história, que é quando ele está participando, ele está contando uma história, mas ele está participando, que é a primeira pessoa,
ou ele pode estar simplesmente não participando, só observando e relatando a história, que é o da terceira pessoa. Então, nessa fábula, nós vimos que o narrador está na terceira pessoa, porque ele não está participando da história, ele está observando e narrando. E se fosse em primeira pessoa? Bom, se fosse em primeira pessoa, provavelmente só a primeira parte a gente poderia falar da seguinte forma: certa vez fui convidado para ir à casa do meu amigo que morava no campo. Vendo que meu companheiro vivia pobremente de raízes e ervas, eu convidei-o a ir morar comigo. Olha a diferença, né? Eu narrei aquela primeira parte como se o narrador fosse a primeira pessoa, que ele estivesse participando da história. Então é como se o ratinho da cidade estivesse narrando a história dos dois. Mas nessa fábula está na terceira pessoa, ok? Então, muito bem. Até o próximo vídeo e beijinhos para todos vocês.